Eu sou Luísa Comar e esse é o momento de planejar com estratégia e viver com propósito. Porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja bem-vinda ao podcast onde os planos começam. Bom, pessoal, vocês já estão percebendo que vocês estão diante do primeiro episódio do meu novo projeto, o podcast onde os planos começam. E antes de começar de fato com esse episódio que se chama A Mulher Antes do Escritório, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a origem desse projeto. Ele nasce de um conceito que significa o seguinte: antes do plano, tem que vir a alma do negócio. Antes do fazer, a gente precisa encontrar o porquê. Antes de comandar o seu escritório, é preciso se conhecer. É por isso que esses podcasts são sobre os bastidores do planejamento real, aquele que nasce de dentro, com coragem, intenção e verdade. Aqui nós vamos falar de planejamento e gestão, mas também de vida, de propósito e também de rotina, porque os grandes planos começam quando a gente se encontra com quem a gente é. Meu Deus! E como essa jornada foi difícil por aqui. Acredito que por aí também. Afinal de contas, a gente cresce e a gente se constitui muito a partir do olhar do outro. Esse é um processo natural da socialização humana. Mas é quando a gente realmente vai começando a desabrochar para a vida que a gente percebe o quanto muitos desses preconceitos, ao invés de nos auxiliarem a alcançar os nossos sonhos, acabam inclusive limitando os nossos objetivos. E é sobre tudo isso e muito mais que eu quero trocar com cada uma de vocês que passarem a me acompanhar nesse novo projeto. Esse novo projeto que nasce de uma grande vontade minha de realização profissional, mas também de realização pessoal. E eu explico por quê. Como muitas de vocês que estão me escutando, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um grande objetivo, que era me sustentar. E como eu costumo dizer, era não precisar vender minha arte na praia, porque eu não sei vocês, mas eu não tenho grandes talentos. Eu ia passar necessidade se eu fosse vender minha arte na praia. Então foi assim que eu fui tomando decisões estratégicas, reais, realistas, estratégias que eu julgo extremamente condizentes com quem eu sou e o que eu acredito, mas estratégias que tinham sim como objetivo solidificar a minha marca no mercado, construir um nome e uma reputação que me permitisse então viver bem e realizar os meus sonhos. Mas depois de mais de 13 anos formada, mais de 12 anos empreendendo na advocacia, mais de 11 anos empreendendo no mercado da educação jurídica, eu senti que era hora de fazer alguma coisa que realmente me desse prazer. E nessa busca, que foi uma busca profunda e que aconteceu ao longo dos últimos meses, eu diria, gente, que ao longo dos últimos anos. Esse é um movimento que nasce, sim, lá em 2023, quando eu passei por várias situações difíceis, pessoais. Para quem me acompanha há mais tempo, eu passei ali por algumas perdas pessoais, e isso passou a fomentar dentro de mim a vontade de realmente me expressar mais. Não digo que até aqui eu não tive uma expressão verdadeira e genuína, porque eu acredito que a minha marca foi sim consolidada em cima disso. Mas eu queria trazer algo que fosse muito mais eu. E de repente, até mesmo trazer mais prazer e leveza para a minha vida profissional. Bom, isso não é uma sessão de terapia, não é mesmo? Vocês não são minhas amigas pagas, como eu carinhosamente chamo a minha psicanalista. Mas é porque eu queria realmente mostrar para vocês como tudo isso surgiu e, de repente, quem sabe, espero muito eu despertar em vocês também esse desejo e essa intenção com as suas vidas profissionais. Sim, precisamos ser estratégicas, sim, precisamos buscar nossa segurança financeira, precisamos ter um plano para o futuro, precisamos planejar os nossos negócios, entendendo como cada um deles soma para o resultado final.
Mas é preciso que a gente também busque, dentro das nossas vidas pessoais e também profissionais, a nossa verdadeira missão. E eu acredito que a minha missão, realmente, cada vez mais eu acredito nisso, é realmente ensinar mulheres a se empoderarem através do planejamento e da gestão, sem que elas percam a qualidade de vida e sem que elas percam quem elas são. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindas a esse projeto que nasce realmente para ser a minha tomada final de poder dentro da minha carreira, pelo menos até o momento. Afinal de contas, a gente sabe que a gente vai evoluindo, os cenários vão mudando, a gente vai se transformando, e eu espero que essa não seja a última vez que eu faço algo pela primeira vez dentro da minha jornada profissional. Bom, e falando em estar fazendo algo pela primeira vez, meu Deus, como é emocionante estar gravando um podcast, gente. Falando nisso, lembrem-se sempre de serem o quê? Pessoas educadas. Se vocês estão gostando, deixem os likes de vocês, compartilhem com as amigas, compartilhem no Instagram também para me ajudarem a divulgar esse novo canal que a gente vai ter aqui de interação. E se tiver alguma coisa que vocês não estão gostando, lembrem-se também de comentar no direct lá do Instagram para que eu possa aí seguir me aprimorando. Afinal de contas, esse é o primeiro episódio de uma série de episódios para que vocês saibam. Eu planejo, nessa temporada 2025, lançar 16 episódios. Serão, então, um episódio por semana a partir dessa semana, a partir desse dia 17 do 4, 17 de abril de 2025. Bom, eu quero trabalhar com vocês aqui hoje, dividir com vocês, porque realmente o objetivo desse projeto é poder dividir ainda mais os bastidores, né? Poder trazer ainda mais da Luísa gestora que faz a gestão, né? Eu falo tanto com vocês sobre planejamento e gestão, e eu quero mostrar mais para vocês quem é essa mulher, essa profissional que faz a gestão. E como eu chamei aqui esse episódio, eu acho que a gente precisa pensar na mulher antes da carreira, na mulher antes do escritório. Porque antes de definir as metas, a gente precisa se olhar. Porque o autoconhecimento é a raiz do planejamento estratégico. Isso é algo que eu já trabalho muito nas mentorias e nos cursos e quero dividir aqui com vocês, minhas ouvintes. Por que que o autoconhecimento é a raiz do planejamento estratégico? Muita gente pensa que a raiz do planejamento estratégico é simplesmente a definição de um objetivo. Mas se esse objetivo ele não nasce no autoconhecimento, você vai planejar errado. Você pode ter as melhores ferramentas em mãos. Você pode ter a melhor equipe em mãos. Você pode, inclusive, ter a melhor infraestrutura do mercado. Se você traçou objetivos pautados em crenças limitantes, medos, receios, vergonhas, na opinião do outro, vai dar ruim. E vai dar ruim porque, mesmo quando você alcançar aquele objetivo, você alcançar aquele faturamento, você alcançar aquele relacionamento, você vai se sentir vazia por dentro. E você vai se sentir vazia por dentro porque aquilo que você alcançou, em muitos níveis, não era exatamente aquilo que você queria. Então, aqui hoje, eu te convido a refletir. Eu tenho um planejamento, com certeza é o seu primeiro passo. Mas, para além disso, eu me conheço? O meu planejamento, ele é real com quem eu sou, com o que eu quero, para onde eu quero ir? Tudo nasce no nosso autoconhecimento. E o mais bacana, quando você vai se conhecer justamente para planejar o que você quer da sua carreira, é que você descobre muitas coisas boas a seu respeito e muitas coisas ruins. É, gente, nós não somos só, né, flores do campo maravilhosas. Nós também temos os nossos defeitos. Se a gente quiser trazer aqui um pouco de ferramenta estratégica, nós temos as nossas forças e as nossas fraquezas. Né? Nós temos aí os nossos pontos fortes que nos auxiliam, nossas soft skills desenvolvidas, mas nós também temos as nossas fraquezas, as nossas pequenezas, as nossas dificuldades morais e técnicas. E é justamente o autoconhecimento que, nesse primeiro nível, vai te trazer quem você realmente é. E depois você vai conseguir, a partir do entendimento de quem você realmente é, entender aquilo que você realmente deseja.
Quando você tira, muito interessante, estava falando ontem com uma mentorada, ela comentava o quanto ela se sente em uma zona nebulosa, como se tudo estivesse realmente nublado e ela não conseguisse enxergar o caminho. E isso muitas vezes acontece porque a gente está tão preocupado em achar o caminho certo que a gente não define o objetivo certo. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, tudo que a gente vai fazer um planejamento, a gente precisa se conhecer. A gente precisa buscar dentro da gente aquilo que é o mais orgânico que existe no nosso ser, aquilo que é a nossa base moral, ideológica, aonde nascem os nossos sonhos. Esse local que muitas vezes a gente não frequenta, que quando a gente frequenta, a gente até se assusta com ele, a gente acha ele meio bagunçado, mas a verdade é que a gente nunca parou para organizar ele, a gente nunca parou para cuidar dele. E a partir do momento que vocês começarem a cuidar, e quem ainda não cuida, eu espero que esse episódio de hoje auxilie você nisso, você vai ver que tem muita bagunça mesmo. Tem muita sujeira debaixo do tapete, muito esqueletinho dentro desse armário. Mas se você, a partir de hoje, se comprometer com essa mudança, você vai se encantar cada vez mais aonde essa maravilhosa e louca jornada chamada vida vai te levar. E eu digo isso justamente porque hoje estou aqui, como vocês sabem, fazendo pela primeira vez uma coisa nova na minha carreira, né? Fazendo mais uma coisa nova pela primeira vez na minha carreira, melhorando aí esse texto para ficar mais fácil e mais claro para todos vocês a compreensão. E é incrível. E eu só posso estar aqui porque eu entendo onde eu quero chegar. Eu sei qual é o meu objetivo profissional. E como eu disse, eu escolhi de maneira estratégica até hoje. Claro, a versão do podcast também é um canal estratégico, mas é um canal que agora realmente vai ter muito mais de mim, da Luísa, do CPF, dos bastidores. Pode ser que isso dê muito bom, e pode ser que dê muito ruim. E posso contar para vocês, se der muito ruim, não vai ser a primeira vez que um projeto deu muito ruim por aqui. Eu acredito que por aí os projetos também dão muito ruins. Por quê? A gente não faz o projeto querendo errar, mas a verdade é que é uma construção e ajustes são necessários. Ao longo desses 11 anos empreendendo no mercado da educação jurídica, eu tive projetos que prosperaram muitíssimo, como é o caso da mentoria, que lá atrás começou como processos de desenvolvimento profissional, vejam só onde chegou. Eu tive projetos que foram iniciados e que não tiveram tanto desenvolvimento ao longo do caminho e que realmente foram projetos que não prosperaram ou por uma questão de um erro de planejamento ou porque eles pararam de fazer sentido. Um deles, por exemplo, para quem não sabe, para quem me conhece só dos tempos atuais, era justamente uma mentoria de estudos para a OAB. Sim, lá no começo, o ano era 2014, e eu fazia muito projeto de planejamento, gestão do tempo para bacharéis que queriam passar na ordem. Você sabia disso? Me conta se você sabia desse meu começo ou não. E esse foi um projeto que foi descontinuado, porque com o passar do tempo, eu me envolvendo cada vez mais no mundo do empreendedorismo, me afastando cada vez mais dos meus anos de ordem, passou a fazer menos sentido. Então, por exemplo, esse é um projeto que foi descontinuado. Sou muito grata a ele, a tudo que ele me trouxe, a toda a experiência que ele me trouxe, a oportunidade de dividir algo que eu gosto muito, que são as técnicas de estudo, mas foi um projeto que em algum momento ele parou de fazer sentido. Estou aqui pensando em algum projeto que eu fiz e que foi um projeto que não foi legal. Teve um projeto que não foi legal, gente. Vou dividir aqui com vocês. Esse projeto foi entre 2018 e 2019. Era um projeto no qual eu entregava um plano de negócio pronto. Então, era mais ou menos naquela esteira de alguns pacotes pré-moldados de conteúdo. Na época, estavam nascendo os packs de Canva, não sei se vocês pegaram isso, que eram aqueles Canvas editáveis. Eu não vendia pack de Canva, e eu pensei, o que que eu posso aqui dentro dos meus editáveis, né, entregar alguma coisa? E a gente fez esse formato. No final, ele não deu certo, porque ele era muito complexo para ser entregue nesse formato.
E aí, para ser entregue nesse formato, ele tinha um ticket que era muito atraente para o mercado, mas que não era muito bom para mim. E a procura foi muito alta e a demanda foi muito alta também na hora da entrega. Então, esse foi um projeto que foi descontinuado. Por quê? Aqui, Luísa, qual foi o seu erro de planejamento? Aqui, gente, muito provavelmente uma crença limitante. Eu não achei que fosse vender tanto quanto vendeu. E aí, quanto vendeu, eu não tive mão para entregar. Então, foi um projeto que ele teve que ser descontinuado, porque no formato que estava, não era possível. E foi aí que nasceu o meu primeiro curso, o curso Carreira Planejada, que aí eu mergulhava nesse formato. Era um curso que não era individual, né? Era um curso mesmo gravado. Inclusive, ele é bônus até hoje dentro da mentoria, porque é um curso bem bacana. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Para vocês entenderem que quando a gente planeja, mesmo partindo do autoconhecimento, vai ter erro. Vai ter coisa que não vai dar certo por um motivo ou por outro. E a gente precisa parar de querer ter certeza de tudo. Ah, Luiz, então eu vou fazer as coisas sem ter certeza de nada? Óbvio que não, né, gente? Isso daqui é onde os planos começam. Então, os planos começam no autoconhecimento, só que você precisa entender que esse autoconhecimento ele muda ao longo do tempo, porque você muda e aí você precisa se reconhecer, e você também precisa entender que planos precisam ser ajustados, que um planejamento estratégico, ele não é eterno. Eu até costumo dizer que a gente planeja para, na hora da execução, ajustar mais fácil. Esse é o grande objetivo de um bom planejamento. Bom, pessoal, então esse está sendo o nosso primeiro episódio de Onde os Planos Começam, o nosso podcast, que é mostrar para você que antes do planejamento vem o autoconhecimento. Que antes de você pensar em trabalhar o seu Canva, em melhorar o seu marketing, você precisa entender de fato quem você é, para você poder passar sempre verdade. E que também vai ter como objetivo dividir com vocês coisas como eu fiz hoje, que talvez vocês nem sonhem que eu já passei, mas que eu já vivenciei ao longo dessa trajetória, para que vocês possam aí, espero eu não estar sendo muito egóica, tá? Mas que para que vocês possam aí se inspirar de alguma maneira e perceberem que vocês podem chegar aonde vocês quiserem, desde que vocês não desistam. Espero realmente que esse seja um novo projeto de muito sucesso. Senão ele vai ser ajustado, se preciso for, ou descontinuado, se for o caso. Mas eu posso dizer que eu já estou adorando fazê-lo com vocês. É um projeto que também nasce muito despretensioso, e não é por falta de confiança, é justamente por uma estratégia. Eu quero que ele seja muito orgânico. Então, para vocês imaginarem, quem já conhece aí o meu espaço de home office, estou sentada na minha poltrona de leitura nesse momento, só com as luzes amarelas, num ambiente muito acolhedor. Lisoca está aqui ao meu lado, graças a Deus fez silêncio para que não precisasse interromper, eu queria ter essa conversa fluida. E a partir de agora, então, é cada vez mais isso que vocês vão acompanhar nesse espaço. Pessoal, muito obrigada pela confiança até aqui. Por favor, quem assistir, me conta o que vocês acharam através do direct do Instagram. Se você já é aluno ou mentorada, me conta pelo WhatsApp também, eu vou ficar muito feliz. E lembrem-se de indicar para uma amiga. Gente, vamos aqui realmente crescer nesse ambiente, porque eu acredito que a gente tem muito para trocar. Pessoal, muito obrigada. Mais uma vez, sejam todas muito bem-vindas. Eu espero vocês no episódio da semana que vem.